Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Pedro pelo convite para compor esse painel. Também agradecer à Elisa por também ter aceito compor e trabalharmos juntos para esse painel. Segundo, também agradecer ao CITSEM por ter aceito essa proposta, né, de painel para compor as oficinas de investigação do ano de 2020 e 2021. Esse trabalho, intitulado Presença Portuguesa no Rio da Prata, Traficantes de Escravizados na Colônia do Sacramento, em meados do século XVIII, é parte ainda da minha dissertação de mestrado, a qual eu defendi em 2018, quando ainda era aluna do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ainda orientanda do professor Fábio Kuhn. Antes de mais nada, eu gostaria de localizar minha pesquisa. A Colônia do Sacramento, ela fica na margem oposta a Buenos Aires, no Rio da Prata. Hoje, o território pertence ao Uruguai, mas foi fundada por Dom Manuel Lobo, enquanto governador do Rio de Janeiro, em 1680, e ampliou o território português na América, que até então se estendia mais ao sul, no máximo até Laguna, que fica no atual estado de Santa Catarina, até o Rio da Prata. Esse território, segundo o Tratado de Tordesilhas, ele era espanhol, então foi uma das primeiras vezes que houve essa infração ao Tratado de Tordesilhas. E se a gente observar esse mapa, a Colônia do Sacramento, ela, além, né, de um porto fluvial, ela também vai ser um porto marítimo, né, pelas características e posição geográfica que ela ocupava. Até porque em 1680, quando fundada, Montevidéu, que fica um pouco mais na saída, né, do Rio da Prata, onde o Rio da Prata encontra, então, o Oceano Atlântico, ainda não tinha sido fundada. Então, a Colônia do Sacramento, ela ocupou um ponto estratégico na América. A fundação conectou os territórios ibéricos, auxiliava na defesa militar da fronteira sul, na América Portuguesa. Ela também era um porto comercial transimperial, que beneficiou ambos os lados das redes comerciais, possibilitava o acesso à prata, que era a escoada de Potosí, via Rio da Prata, né? Sem contar que Buenos Aires, naquele momento, era o Porto Atlântico espanhol, então, que facilitava o ingresso de todas as mercadorias mais ao norte da América do Sul. Então, toda a mercadoria que vinha da Europa passava por Buenos Aires e Buenos Aires era a porta de entrada da América Espanhola naquele momento. Além disso, também vai auxiliar a ter uma moeda corrente em circulação no Rio de Janeiro e nos principais portos luso-brasileiros, né, o que era uma dificuldade constante na América Portuguesa. E aos espanhóis garantiu, então, o acesso à mão de obra escravizada de origem africana e os outros produtos de origem luso-brasileiro. Também auxiliou, então, os cofres públicos logo após a restauração da coroa portuguesa, uma vez que o comércio que ocorria na região era pago em prata. A presença britânica nessa região e nesse período é muito relevante, né? É importante mencionar que o período analisado corresponde às décadas de 1730, 40 e 50. Nesse período, então, não estavam apenas os portugueses e os espanhóis no Rio da Prata, também haviam britânicos circulando por essa região. E isso se deve ao fato de que determinado número de comerciantes britânicos obtiveram a permissão junto à coroa portuguesa para introduzir escravizados de origem africana no porto de Buenos Aires. Essa permissão, ela era assegurada por um contrato designado de Asiento de Negros. O Asiento de Negros, em linhas gerais, era um contrato firmado entre a coroa espanhola e comerciantes particulares. Durante longos períodos de tempo e até o século XVIII, foram inclusive, se não majoritariamente, os portugueses que obtiveram esses contratos. E esses contratos definiam, então, valores
quantidade de escravizados que poderiam ser introduzidos em portos pré-estabelecidos por um determinado período de tempo. A conivência da administração régia no local, né, com o tráfico transfronteiriço, se deveu ao fato de que as redes auto-organizadas pelos interesses locais ajudavam a manter a ordem e a governabilidade, então, dessas regiões, dessas possessões mais meridionais geograficamente. Eram constantes, então, as reclamações por parte dos governadores da Praça Portuguesa sobre a falta de provisões. E o contrabando ou tráfico entre ambas as margens do rio, ele surgiu por diferentes aspectos. Ele pode ter sido, sim, pela falta de abastecimento de provisões por parte do poder central a Sacramento, mas também pode ter surgido através dos interesses locais em aumentar o poder social, aquisitivo e também na busca da mobilidade e ascensão social. As relações entre traficantes de escravos e os governadores da colônia de Sacramento, eles não ficavam só no âmbito político, mas também possuíam relações pessoais, seja por batizarem os filhos dos traficantes de escravizados, ou por servirem de testemunho de matrimônio, seja por concederem patentes militares, ou apontando, então, o que apontava, então, para uma certa conivência e convivência entre os representantes régios e os traficantes de escravizados. É importante mencionar que ambos os lados, né, ambas as partes dessa rede eram beneficiadas nessa relação. Então, foram analisados um total de 34 traficantes de escravos. Esse número e nomes eu cheguei através de dados disponibilizados pela pesquisa Os Homens de Negócio da Colônia de Sacramento e o Contrabando de Escravos para o Rio da Prata entre 1737 e 1777, financiado pelo CNPq e executado entre 2012 e 2014, coordenado pelo professor Fábio Kuhn. Através desses dados, eu tive acesso a uma lista de nome de comerciantes, mercadores, homens de negócio, que atuavam na colônia do Sacramento, no total de 116 nomes. Essa lista de 116 nomes, eu cruzei com registros de óbito de escravizados que correspondiam aos anos de 1737 a 1752, que estão disponíveis na Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, no arquivo da Cúria. Aqueles que na lista acima referida eram citados como homens de negócio, comerciantes, negociantes, mercadores, e que aparecem nas fontes paroquiais mencionadas sepultando escravizados com uma certa frequência, considerei que eram traficantes e que atuaram na colônia do Sacramento. Aqui vale algumas observações. Primeiro, já sabemos que nem todo comerciante se dedicava ao tráfico de escravizados, mas todo traficante de escravizados era comerciante. Além da mão de obra, também aproveitava para negociar outros produtos, e estes podiam ser aguardente, açúcar, entre outros. Segundo, considerei que era traficante de escravizados porque, 1, sepultavam mais de um escravo, e 2, porque a colônia de Sacramento não tinha nenhuma economia que necessitasse, em larga escala, do uso da mão de obra escravizada. Nesse período, o Tratado de Utrecht, que reduzia a área agricultável e de caça da colônia de Sacramento à distância de um tiro de canhão, já estava em vigor, então que dificultava o desenvolvimento de uma agricultura ou de uma pecuária mais extensiva. E se fossem, então, utilizados para trabalho doméstico, esses escravizados que estavam sendo sepultados, o número de sepultamentos seria menor, e provavelmente mais espaçado no tempo. Terceiro, a fonte fornece muito além do número de escravizados enterrados, devido à riqueza de dados. Ela aponta além de características do sepultamento, do sepultado, como nação, idade aproximada, através de quem o proprietário havia adquirido, também revela as redes comerciais desses traficantes. Em seguida, eu menciono um exemplo. Quarto, como toda fonte, ela aponta alguns problemas, né? O primeiro é que aponta apenas as perdas por óbito e não o número real de escravizados traficados entre ambas as margens do Rio da Prata.
Mas é preciso lembrar que se tratava de um comércio ilegal, realizado entre portugueses e espanhóis, entre portugueses e ingleses, então não vão ter muitos registros além das apreensões e das mortes. Além do mais, não é possível identificar através da fonte se esses escravizados morriam logo após a chegada na colônia do Sacramento ou se já estavam no local há mais tempo. É provável que deveria ser logo após a chegada, pois não deveriam esperar muito tempo para serem comercializados em Buenos Aires. Então, o exemplo desse registro de óbito é do dia 20 de maio de 1748, que diz: Sebastião Preto Boçal, Angola, que disse Gonçalo da Costa, lhe era consignado por Luiz Coelho Ferreira, morador da cidade da Bahia. Gonçalo da Costa é um dos 34 nomes com os quais eu trabalhei. Então, era um traficante de escravizados da praça, se estabeleceu na praça. E o Luiz Coelho Ferreira, ele era um dos principais traficantes de escravos da Praça de Salvador. Inclusive, tem diversos trabalhos que se dedicaram a estudar as redes e o trabalho de comerciante do Luiz Coelho Ferreira. Então, ele vai revelar as características desse escravizado, vai também dar o nome da pessoa que está sepultando e através de quem ele havia adquirido. Esse tipo de registro se manteve somente entre as décadas acima mencionadas, porque o vigário, que era o João de Almeida Cardoso, era cunhado de Tomé Barbosa, um dos 34 traficantes estudados nesse trabalho, apontando para o interesse particular no assentar dessa documentação, para um possível auxílio na negociação das dívidas com os traficantes de escravizados luso-brasileiros de quem eram adquiridos. A colônia de Sacramento era dependente do comércio interno, pois qualquer viagem direto de Lisboa ou do continente africano era muito longa até o estuário platino, necessitando qualquer parada em portos luso-brasileiros. Desta forma, dificilmente eram feitas viagens diretas, e esta fonte aponta para as relações com outros portos, como Salvador e o Rio de Janeiro. A metodologia empregada nesse trabalho foi a reconstituição de redes. O grupo ele era heterogêneo, não tinha nenhuma associação de comerciantes ou uma junta de comerciantes. Logo, o que uniu esse grupo foi que se dedicaram ao tráfico de escravizados em meados do século XVIII. A família também foi encarada como tronco principal de análise de redes, porque as redes de poder, sociabilidade e influência se estendiam para além daquelas firmadas apenas pelo comerciante. Um exemplo disso foi Manuel Coelho Rosa, que foi traficante sacramentino e que tinha fortes relações com o governador Luiz Garcia Bivar. Tanto relações de compradrio quanto firmando documentos garantindo lealdade à política ao governador. Morreu entre as décadas de 1750 e 60, sem registro de sua morte, então apontando para uma possível morte em mar. Contudo, sua filha mais velha casou-se com outro comerciante, além de ser escolhida para ser madrinha junto ao governador José Sarmento, já na década de 1770. Importante mencionar que o Manuel Coelho Rosa chegou à praça sem nenhuma conexão familiar prévia, contraiu matrimônio na praça, batizou seus filhos, apadrinhou outras crianças. Ou seja, o traficante podia morrer, mas a influência e a posição familiar que tinha conquistado permanecia. Além de heterogêneo esse grupo, também as variáveis analisadas nesse trabalho eram muitas e nem sempre eu encontrei as mesmas informações para todos os membros do grupo. A maior parte dos comerciantes da praça da colônia do Sacramento chegava ao sul da América Portuguesa como caixeiro viajante de outros negociantes luso-brasileiros, de origem que vinham de Salvador, Recife ou do Rio de Janeiro. É preciso mencionar aqui que, em geral, os comerciantes que atendiam as regiões mais periféricas
geograficamente, eles eram pendulares ou eventuais, né? Realizavam comércio esporadicamente e não permaneciam muito na praça e voltavam depois para o seu porto de origem. Contudo, o grupo analisado nesse trabalho não parece corresponder a esse perfil, porque realmente estabeleceu relações com a praça e com a população local. Isso é possível verificar através da frequência com que aparecem nas fontes e, sobretudo, nas fontes paroquiais, nas quais contam mais detalhes, então, da sua vida pessoal. Então, estes 34 traficantes são um grupo permanente, pois se casaram na praça, batizaram filhos e afilhados, ganharam patentes militares e título de familiar de santo ofício enquanto moradores desta possessão ultramarina. Estas fontes são menos proensas a identificar aqueles que possam ter maior ou menor mobilidade social. A zona fronteiriça também foi um facilitador, né? A proximidade com Buenos Aires facilitou as trocas comerciais com a América Espanhola e também ter acesso às mercadorias das Índias de Castela, principalmente a prata, que era moeda de troca nesse comércio de escravizados. O próprio governador Antônio Pedro de Vasconcelos, que governou a praça ainda na primeira metade do século XVIII, apontou como o principal motivo da prosperidade de Sacramento a proximidade com Buenos Aires. Nesse período, então, foram cerca de 1.000 sepultamentos de escravizados. A maioria dos escravizados era vindo do Porto do Rio de Janeiro. A maior parte foi enterrada no cemitério paroquial. E a maior parte deles também pode ter vindo do Rio de Janeiro pela proximidade com a Praça Fluminense ou pelo fato da colônia de Sacramento ser jurisdição do Rio de Janeiro. Ou ainda porque a Praça Fluminense, no século XVIII, se tornou a principal porto luso brasileiro, que pode ter sido tanto pela descoberta das minas de ouro no Brasil, quanto pelo aumento das plantações, tanto no Brasil como na América Espanhola, e fez que recebesse muitos escravizados, assim como com que tivesse uma posição e uma influência maior junto a Lisboa. Depois dos fluminenses, vinham os baianos, que comercializavam alguma quantidade com o Rio da Prata também. Chama a atenção que alguns óbitos apenas apontam para o nome do indivíduo o qual forneceu o escravo, sem apontar o porto de origem ou cidade de onde era esse traficante. A não presença dos pernambucanos também entre os registros de óbitos chama atenção, até porque sabemos do interesse dos pernambucanos no prata através dos trabalhos do professor George Cabral. Este facto pode dever-se a fatores que envolviam a influência fluminense junto à metrópole. Houve uma proibição assinada pelo rei português que proibia o comércio entre Pernambuco e o prata. Muito provável porque havia uma influência fluminense. Possivelmente, os pernambucanos vendiam os escravizados ao Rio de Janeiro e dali seguiam à colônia do Sacramento, onde já entravam como escravizados vindos do Rio de Janeiro. As redes, então, elas eram transimperiais, além das relações que esses traficantes tinham com outros portugueses, com outros comerciantes portugueses, com militares portugueses, também com os representantes régios portugueses, também existia uma relação com os espanhóis e com os britânicos que estavam circulando ali pela região. Era comum que os comerciantes britânicos se estabelecessem em Sacramento, ou ainda que fizessem comércio com o Sacramento. É possível que os próprios britânicos comprassem escravizados dos portugueses para revender a Buenos Aires. As redes, elas transcendiam as fronteiras imperiais. É importante mencionar que essas redes que eu remontei, elas são apenas fragmentos de redes, né? Eu remontei elas apenas até onde as fontes utilizadas me permitiram. Havia poucas sociedades comerciais na colônia do Sacramento, mas muita familiaridade. A maioria dos traficantes trabalhava de forma autônoma na colônia do Sacramento, ou seja, sem sócio. Havia uma familiaridade sanguínea ou fictícia, ou seja, uma familiaridade espiritual entre os traficantes. Além disso, esses laços de solidariedade podiam ser acionados em algum momento e em outros momentos serem ignorados.
E esses laços eles eram reconectados, às vezes, no momento de interesse de ambas as partes envolvidas. Um dos casos importantes é dos irmãos Antônio da Costa Quintão e João da Costa Quintão, ambos traficantes de escravizados, e ambos foram beneficiados pelo título de familiar do Santo Ofício. O Antônio já estava na praça quando João da Costa Quintão vai também a Sacramento para se dedicar ao comércio. Houve, então, um enraizamento de interesses desse grupo na Praça Sacramentina. O parentesco fictício era muito comum entre os traficantes. O parentesco fictício é um termo utilizado pela escola anglo-saxônica para explicar as relações familiares não sanguíneas, como, por exemplo, o compadrio, né? Nem todos os traficantes constituíram família sanguínea, né? Se casaram, enfim. Mas o parentesco fictício tratou de estabelecer essas redes mais pessoais. Os parceiros econômicos também iam além da fidelidade da coroa, da qual eram súditos, né? Os portugueses também tinham parceiros econômicos britânicos e espanhóis. As parcerias ou as fidelidades políticas, no caso do período do governador Luiz Garcia Bivar, que foi acusado de estar, por um grupo que envolvia comerciantes religiosos e militares, de estar envolvido em negócios ilícitos. Então, houve um grupo que o acusou por estar envolvido em negócios ilícitos e outro grupo que o apoiou, que disse que, enfim, que mostrou lealdade ao governo de Luiz Garcia Bivar. Uns também serviam de testemunha nos processos do outro, seja no pedido da habilitação de Santo Ofício, seja também nos matrimônios. É importante mencionar que, apesar de comerciantes, eles viviam numa sociedade de antigo regime, ou seja, uma sociedade pré-capitalista, em que a riqueza não era medida pela quantidade que recebiam de comércio, que realizavam, ou do capital ou bens que somavam, mas sim pela rede de contato que aumentavam as possibilidades de mobilidade social e geográfica. Desta forma, era possível, então, mobilizar créditos e recursos socioeconômicos. As redes ofereciam alternativas para as sociedades periféricas que estavam longe do poder central. Eram redes auto-organizadas que, de alguma maneira, auxiliavam na manutenção da governabilidade nestes territórios mais periféricos em relação à metrópole. A viabilidade do contrabando foi porque era interesse de ambas as margens do rio, né, ambos os lados da fronteira. Também porque houve a colaboração entre os súditos ibéricos, né, constantemente, assim também como colaboração de alguns representantes régios. Essa colaboração com os representantes régios, eu, infelizmente, não vou poder agora me aprofundar muito, não vai dar tempo, mas eu deixo aqui a dica do meu terceiro capítulo da dissertação para leitura a respeito. A profissão, então, de comerciante era historicamente vinculada aos cristãos novos, né? Apesar de não ser exclusiva dos cristãos novos. Então, eles buscavam se desvincular desse passado cristão novo, né? Ou dessa premissa de que essa profissão era vinculada aos cristãos novos. E, por isso, a busca por distinção social era constante, né? Principalmente, então, buscavam a habilitação do Santo Ofício para tentar se desvincular dessa premissa, que além de provar, então, a pureza de sangue, também provava essa desvinculação, né, com o passado cristão novo. De certo modo, a habilitação do Santo Ofício, ela enobreceu esse indivíduo na colônia de Sacramento, porque a colônia de Sacramento, ela não tinha aqueles pilares gêmeos que o Charles Boxer menciona, né, sendo os pilares de todas as possessões ultramarinas portuguesas, que seriam a Câmara e a Misericórdia. Então, dessa forma, a habilitação do Santo Ofício, ela desempenhou o papel da distinção, né, nessa possessão ultramarina. Cerca de 24% dos traficantes, eles tinham habilitação do Santo Ofício. 13 de 34 traficantes, então, tinham origem reinal, pelo menos daqueles que eu consegui verificar. Isso já significava que eles tinham, então, essa conexão com a metrópole. A migração, ela não foi algo tão normal
dentro desse grupo, migração interna da América Portuguesa, mas teve o caso de uma migração forçada, que é do Manuel Pereira Lago, que era um degredado. O caso do Manuel Pereira Lago chama atenção por ele ser um degredado, a colônia era um local de degredo, né? Ele veio de Lisboa ao Rio de Janeiro, onde cometeu o crime e foi condenado ao degredo no Rio da Prata. Além de se tornar comerciante na praça, o degredado ocupou o cargo alfandegário na praça. Outro traficante que também ocupou o cargo alfandegário foi José da Costa Pereira. Essa imigração interna, mesmo que sendo forçada, auxiliava nos interesses da colônia. E aqui cito um breve trecho da dissertação de mestrado do Aloysio Lessa. O interessante dessa família é que, quando foi enviado para a colônia do Sacramento, Manuel, como era corriqueiro entre os degredados, era solteiro. Casando-se ainda, casando-se. Portanto, após receber a pena de degredo em 1719. Porém, mais interessante ainda era observar como, a partir dos degredos, novas famílias se formavam, e com isso cumpriam os objetivos das autoridades de aumentar a população daquela praça. Isto porque a esposa do degredado em questão era ela mesma filha de outro degredado, igualmente enviado para Sacramento, que havia acompanhado o pai até lá, quando este fora condenado ao degredo. É interessante que só através da dissertação do Aloysio Lessa que eu descobri que o Manuel Pereira Lago era degredado, porque nas minhas fontes ele aparece apenas como comerciante. Então, desses 34 traficantes, apenas 19 eram casados. A maioria desses se casou na praça da colônia de Sacramento com moças de famílias que já habitavam essa região. Dessa forma, então, eles ampliavam as redes de contato e também se inseriam na sociedade local. Mas também auxiliavam no povoamento, de certo modo, no domínio e na manutenção do território português. Eles ganhavam patentes militares, que foram distribuídas, alguns deles ganharam, né? Que foram distribuídas principalmente no governo do Luiz Garcia Bivar, e inclusive patentes de ilhas próximas. Há um pequeno arquipélago próximo à colônia do Sacramento, que são ilhas que até hoje não são habitadas, que não eram habitadas nesse período, mas que elas podiam funcionar, auxiliar no contrabando, né? Inclusive, há relatos na documentação de desembarques noturnos que envolviam, inclusive, desembarques de pessoas, assim. Então, apesar dessas ilhas não serem habitadas e não necessitarem, talvez, um papel militar nessas ilhas, eles ganhavam esses títulos, o que podia significar algum auxílio, né, alguma conivência, então, do governador que as dava a eles a esse tráfico. Essas patentes, elas eram tiradas e concedidas a outros conforme o tempo passava e também conforme o interesse do governador. Houve uma divisão, então, de lealdade política no governo do Luiz Garcia Bivar, como já foi mencionada. E o governador Luiz Garcia Bivar, ele foi um tanto curioso, né? De 34 traficantes, 20 desses traficantes apoiaram ele, e alguns outros não se mostraram de nenhum lado, e poucos, então, desses traficantes acusaram ele de descaminhos. O governador Bivar, ele é curioso porque trouxe a família com ele, não quis deixar a praça por outra possessão ultramarina ou voltar à metrópole, foi o único governador que morreu na praça, também tinha muitos interesses na região, batizou alguns filhos de traficantes, testemunhou também um par de casamentos desses traficantes, e apesar de não ter tantos contatos diretos com os britânicos, como foi o caso do seu antecessor, o Antônio Pedro de Vasconcelos, ele tinha boas relações com Buenos Aires e buscando víveres constantemente na Praça Espanhola. Nesse slide, então, a gente vê a imagem, o nome do Luiz Garcia Bivar centralizado e os 20 traficantes que apoiaram ele, então, mostrando lealdade ao governador. No slide seguinte, tem o nome do Luiz Garcia Bivar conectado com 4 nomes importantes de traficantes. Então, esses 4 nomes, o Manuel Coelho Rosa, o José Joaquim da Luz, o Manuel Abreu Guimarães e o Inácio da Costa Machado, são os traficantes que elegeram o governador para batizarem os filhos deles.
E desta maneira, batizando os filhos desses 4, dos 34 traficantes, ele tem uma gama de poder e de influência sobre outras tantas pessoas que eram da Praça de Sacramento ou não. E aí eu chamo atenção para 2. O Luiz Coelho Ferreira, que é o traficante da Praça de Salvador que eu mencionei anteriormente, e a Ana Joaquina Kelly. A Ana Joaquina Kelly, ela é filha de um comerciante inglês chamado Guilherme Kelly, que se estabeleceu na Praça da Colônia de Sacramento, casou com uma moça de origem de Buenos Aires e vai, então, ter os filhos na Praça da Colônia de Sacramento, batizar ali. Inclusive, ele aparece muitas vezes mencionado nas fontes, entre parênteses, como protestante, então não tinha fé católica no princípio, ele se converteu à fé católica. Então, essa é a prova, acho que o Guilherme Kelly é uma das provas assim, desse intercâmbio cultural do Rio da Prata. Conclusões, então. Os pilares gêmeos, né, do Boxer, a Misericórdia e a Câmara, eles não existiram na Colônia de Sacramento, mas a Maria Fernanda Bicalho, no trabalho dela chamado A Cidade e o Império, Rio de Janeiro no século XVIII, acrescenta a esses 2 pilares um terceiro, que seriam as redes de poder e as redes sociais. Então, para Sacramento, esse último foi realmente o que sustentou a praça e auxiliou na manutenção dela em mãos portuguesas até 1777, apesar dos curtos períodos em que os castelhanos dominaram essa região. A gente precisa rever os conceitos de contrabando e de corrupção, né? A gente deve evitar esse olhar contemporâneo sobre esses conceitos, né? Porque naquele período, o que era corrupção e contrabando eram aquelas práticas que não me beneficiavam, que o outro fazia e não me beneficiava. No momento que me beneficiava, deixava de ser ilegal, deixava de ser ilícito, enfim. Até porque, apesar de muitos bloqueios e muitos cercos que a Colônia de Sacramento sofreu, o comércio continuou ocorrendo, talvez de uma maneira um pouco mais complicada, mas ele se manteve. E aqui eu deixo a dica de leitura, o trabalho da professora Adriana Romero, que chama Corrupção e Poder no Brasil. Os traficantes de escravizados, eles não se tornaram nobres, mas eles alcançaram mobilidade social, local e regional. E também garantiram aos seus descendentes posição importante na região. Essas redes que eles estabeleceram beneficiavam ambos os polos conectados na rede, e elas podiam ser horizontais, com pessoas do mesmo estrato social, ou vertical, pessoas que não eram do mesmo estrato social e que nem tinham o mesmo poder de influência social. É isso.